Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Jamile Fontinelli e o nosso conteúdo de hoje, dando continuidade, nós vamos falar sobre operadores argumentativos. Vamos lá? Primeiro, vamos dar uma retomada aí, para a gente lembrar o que são operadores argumentativos. Operadores argumentativos são elementos linguísticos capazes de evidenciar traços argumentativos do enunciado, apontando com isso a direção ou o sentido para qual o texto está se voltando. A função do operador é indicar qual tipo de raciocínio e estratégia argumentativa está sendo utilizada pelo autor. É necessário atentar-se ao sentido desejado para que cada função dê conta de cumprir com a função almejada. Então, o operador argumentativo, ele vai servir, ele é o quê? É um elemento linguístico, né? Muitas vezes vocês vão ouvir falar em conectivos, em conjunções, mas ele é a junção de algumas palavrinhas que servem para fazer isso, para evidenciar, para dar um rumo para aquilo que vocês querem dizer, para aquilo que vocês querem escrever, para aquilo que vocês querem expressar no texto de vocês. Então, no momento que você utiliza um operador argumentativo em uma posição inadequada, que ele não deveria ser utilizado, vocês podem comprometer o sentido do texto de vocês. Então, atentem-se, prestem bastante atenção. Depois retornem lá no vídeo, vão fazendo as anotações, façam uma tabelinha com os operadores, porque é muito importante trabalhar, pensar no texto de vocês. Você, aluno que já está pensando aí na redação do Enem, e isso é muito importante. E os operadores argumentativos, contribuem significativamente para o texto de vocês e na pontuação de vocês. Então, quanto mais vocês se prevenirem nesses pequenos erros, melhores vocês serão. E aí nós iremos dar continuidade. Nós falamos alguns no vídeo anterior, agora nós vamos falar sobre outros. Próximo, operadores de condição. Já falamos sobre alguns, agora nós vamos retomar. Sugerem uma condição para a realização de algo. Que operadores são esses? Se, caso, desde que, contanto que, exceto se, salvo se, a menos que, a não ser que, sem que, uma vez que. Olha o exemplo. Se fizer bom tempo amanhã, eu vou. Próximo. Operadores de finalidade. São aqueles que denotam a razão pela qual algo acontece. Olha os operadores. A fim de que, para que, confito de, que, por quê. Por quê, junto, mas com sentido de para quê. Ok? Fiquem atentos na utilização dos porquês também. Tem suas diferenças. Exemplo, eu bebo água a fim de que não fique desidratado. Qual a finalidade da pessoa beber água? Que ele não fique desidratado. Próxima, falei-lhe com os bons termos a fim de que não se ofendesse. Por que ele falou com os bons termos? A fim de que não se ofendesse. Então, existe uma finalidade aí para aquilo que foi feito anteriormente. Próximo operador. Operador de comparação. Tais operadores constroem uma comparação entre duas sentenças, ou seja, eu vou ter uma comparação entre uma frase e outra, entre duas sentenças. Quais operadores eu vou poder utilizar para ter esse sentido? Mais que, menos que, tão quanto, tão como, tanto quanto, tão como, tal qual, da mesma forma, da mesma maneira. Exemplo, um passeio no parque é mais agradável que sair para festas. Olha a ideia de quem está
do interlocutor aí, ó. Um passeio no parque é mais agradável que sair para a festa. Ele está fazendo uma comparação. E nós só conseguimos entender essa comparação entre o parque e as festas quando o autor dessa frase ele vai utilizar o nosso operador de comparação. Vejam a importância de saber e utilizar esses operadores argumentativos. Eles interferem diretamente na frase de vocês. Próximo exemplo. Assim como o romantismo, a segunda geração modernista prezou pelo regionalismo. Então, olha a outra comparação. Assim como, qual a comparação que ele está fazendo? Entre o romantismo e a segunda geração modernista, ok? Então, nós temos uma comparação seguida por qual operador? Assim como, a partir do operador que ele utilizou, nós percebemos, identificamos que ali, naquele momento da frase, ele quis fazer uma comparação entre dois termos. Imaginemos que retirássemos o assim como e deixasse só o romantismo, a segunda geração modernista prezou pelo regionalismo. Nós teríamos outro sentido dentro da nossa frase. Nós estaríamos dizendo, nesse momento, sem o operador, que o romantismo é a segunda geração modernista. Nós estaríamos colocando uma escola literária dentro da outra. Então, olha a importância do operador. Ele vai poder modificar e interferir dentro do seu texto, dentro do sentido. Próximo operador. Operador de consequência. São aqueles que denotam uma relação de consequência em relação a determinado ato. Ou seja, aconteceu uma coisa e logo houve uma consequência. Quais exemplos de operadores que nós temos nesse exemplo aí? Tão que, tal que, tanto que, tamanho que, de forma que, de modo que, de sorte que e de maneira que. Exemplo, o grito foi tão alto que acordou toda a vizinhança. O grito foi tão alto, o grito foi alto, aí o que aconteceu como consequência? Acordou toda a vizinhança. Então, ele utiliza o operador para dar esse sentido de consequência. Outro exemplo, ontem estive doente, de sorte que não saí. Próximo operador, operador de alternância. São os que apresentam uma relação de alternância entre dois polos, ou seja, quando se alterna, né, nós temos duas situações aí. E aí, quais operadores nós poderíamos utilizar para alternar? Ou, ora, já, não e nem, quer, seja, talvez. Exemplos, ora quero dormir, ora comer. Nós temos uma alternância aí de situações da pessoa, né? Ora eu quero dormir, ora eu quero comer. Ele não sabe o que faz, come ou dorme. Então é uma alternância de situações. Outro exemplo, ou você estuda ou arruma um emprego. Olha aí outra alternância. E para dar esse sentido, nós temos o operador ou. Ou você estuda ou arruma um emprego. Operador de proporção ou simultaneidade. São aqueles que sugerem uma relação de proporcionalidade entre os elementos interligados. Nós temos que operadores nessa situação? À medida que, a proporção que, ao passo que, quanto mais, quanto menos. Exemplo, à medida que estudo, me torno mais inteligente. Próximo, quando mais as cidades crescem, mais problemas vão tendo, ok? E agora a gente vai exercitar um pouquinho para saber se vocês conseguiram entender. Prestem bastante atenção no texto. Enem 2011. Cultivar um estilo de vida saudável é extremamente importante para diminuir o risco de infarto, mas também de problemas como morte súbita e derrame.
Significa que manter uma alimentação saudável é praticar atividade física regularmente já reduz, por si só, as chances de desenvolver vários problemas. Além disso, é importante para o controle da pressão arterial, dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Também ajuda a diminuir o estresse e aumentar a capacidade física, fatores que somados reduzem as chances de infarto. Exercitar-se, nesses casos, com acompanhamento médico e moderação é altamente recomendado. Época 23 de março de 2009. Vamos lá para a primeira questão. As ideias veiculadas no texto se organizam estabelecendo as relações que atuam na construção do sentido. Ponto. A esse respeito, identifica-se no fragmento que a expressão além disso marca uma sequenciação de ideias. B. O conectivo, mas também inicia uma oração que exprime ideias de contraste. C. O termo como, em como morte súbita e derrame, introduz uma generalização. O que vocês acham? Pensem um pouquinho. Vamos pensar primeiro, enquanto vocês vão pensando aí, a gente vai conversando. A letra C, nós temos assim, ó, o como introduz uma generalização na frase como morte súbita e derrame. Ele está generalizando? O que vocês acham? Outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção é na letra B, ó. O conectivo, mas também inicia uma oração que exprime ideia de contraste. Vocês lembram qual operador, que tipo de operador é quando nós utilizamos o mais também? É de contraste? Contraste é a mesma coisa que oposição, contrário. O que vocês acham? Então, pensando em tudo isso, a nossa resposta correta é a letra A. Por quê? Mas também é conectivo de adição. E o como, nesse sentido aí, não é generalização. Ok? Próximo. Nós temos a tirinha aí, né? Vamos lá. Esses casos envolvendo FIFA, CBF e Rede Globo saem da mídia rapidinho. Aí outro diz, mais rápido que a morte do Teori Zavascki. Olha a questão. Quanto à relação lógico-semântica estabelecida no segundo balão, mais rápido que a morte do Teori Zavascki, é correto afirmar que A. Dá início a uma argumentação que se contradiz ao que é dito no primeiro balão. B. Estabelece uma relação de ordem explicativa em relação ao primeiro balão. C. Estabelece o sentido de comparação em relação aos casos citados no primeiro balão. O que vocês acham? Nesse momento, vocês sempre retomem os operadores argumentativos e leiam o texto novamente. Vamos lá? Já acharam a resposta correta? A resposta correta é a letra C, ó. Estabelece o sentido de comparação em relação aos casos citados, né, envolvendo a FIFA, a CBF e a Rede Globo, com a situação de morte do Teori Zavascki. Então, é uma comparação que ele está fazendo aí, beleza? Então, estudem, revisem o vídeo novamente, façam as anotações de vocês. Para acessar, eduque.acre. Não esqueçam. No mais, até logo e tchau, tchau!